no treino, não tem mostrado a vontade de, sabe, de crescer, de voltar a ser o Carrídio. Tá na nhaca até no treino. E nos jogos, todo corintiano tá vendo que a gente não tem visto aquele Carrídio que a gente conhece, que para mim foi o jogador mais importante taticamente do Corinthians na temporada passada, e taticamente mais importante que o Memphis. Agora, ele precisa colocar a cabeça no lugar. O Corinthians entrou hoje diante do Ceará com uma escalação diferente por alguns motivos. Primeiro motivo, não tinha o ataque titular. Aliás, é sempre assim, nunca tem um ataque titular. O Dorival Júnior, só para você ter uma ideia, nunca conseguiu escalar o trio da frente. Garro, Memphis e Yuri. Nunca. O Dorival Júnior nunca comandou o Corinthians com os três. Sem o ataque titular e sem o reserva imediato, o maravilhoso Romero, o Dorival Júnior optou por Thales Magno e também por Guinegão. Diferente do que havia acontecido antes do Mundial de Clubes da FIFA, o técnico Dorival Júnior parou de usar as linhas de 4 e parou de usar o 4-1-4-1. Ele poderia hoje ter jogado num 4-1, com o Thales aberto numa ponta, enfim, ele poderia ter feito isso hoje, mas não fez. Hoje ele escala o Losango. Na partida que o Corinthians perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, ele escala o time com a bola atacando num 4-1-3-2, se defendendo com duas linhas de 4-4-4-2. Hoje também foi 4-4-2, se defendendo sem a bola 4-4-2, porque o Thales fechava ali na esquerda e o time fazia ali as duas linhas de 4, com o Garro e o Guinegão na frente, na marcação, às vezes também o Thales, dependia ali da movimentação dos jogadores no momento, mas era sem bola, 4-4-2, duas linhas de 4-2 na frente, com a bola, o time num 4-4-2 losango. Como o Corinthians foi escalado hoje? Segundo ponto, que foi uma escalação diferente, não tinha um Carrídio na equipe titular. O cafezinho acertou mais uma. Eu trouxe com exclusividade no blend de informações. A comissão técnica do Corinthians e o Dorival Júnior estão insatisfeitos com o Carrídio, pelo desempenho dele em campo, pelo desempenho dele nos treinos, pela falta até de gana dele, de evoluir, de crescer, de voltar a ser o Carrídio que a gente viu na temporada passada. E eu falei, a chance dele ir para o banco hoje já é muito grande. Ele vai parar na reserva porque ninguém aguenta mais a maneira como o Carrídio tem treinado e jogado. Uma displicência, isso é avaliação lá dentro, tá, gente? E eu concordo muito com isso e vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí o Corinthians entra num 4-4-2 losango, com Ranieri na frente da zaga, com Bidon na direita, no losango, Martínez na esquerda no losango, tudo louco, né? Porque o Martínez, aliás, os melhores momentos do Martínez no Corinthians foi jogando exatamente do lado direito do losango. Só que quem jogava ali era o Carrídio. Então ele não teve muitas oportunidades ali. E quando jogou naquela função foi bem. Aí ele coloca o Martínez na esquerda, que não vai bem ali, todo torto, todo ruim, todo horrível. E o Bidon na direita, que também estava uma partida péssima. E o Ranieri na frente da zaga e o Garro atrás dos dois atacantes. Esse foi o esquema, né, utilizado pelo técnico Dorival Júnior e a linha de 4. O jogo foi horroroso, mas a vitória é o que importa. O Corinthians conseguiu os 3 pontos, que valem 12 hoje. O Corinthians conquistou uma vitória que era muito importante, que não podia deixar escapar. No segundo tempo, as mudanças que resultaram na vitória do Corinthians. Tá? Vocês estão reclamando aí, o Dorival mexeu para ganhar o jogo. Ele coloca o Carrídio do lado direito, no lugar do Bidon. E ele coloca o Maicon do lado esquerdo do losango, no lugar do Martínez. Cara, o time melhorou em qualidade técnica. Porque assim, você pode discutir que o Maicon, você pode falar que o Maicon é lento, que não tem velocidade, que é um morto, só que ele trata a bola com mais qualidade, com mais carinho do que o Martínez. A avaliação para o Carrídio ter sido vetado hoje para o banco de reservas é que ele não tem jogado o futebol que muitos, né, esperam. Enfim, ele tem estado abaixo nos treinos, como também nos jogos. Só que quando ele entra, ele também trata a bola melhor, né, do que o Bidon. Eu também acho que o Carrídio tem que ser titular do Corinthians. Eu também acho, porque ninguém dos volantes ali é melhor do que ele.
Só que, cara, o Dorival deu um gelinho nele hoje. Ele pode voltar a ser titular no sábado? Pode voltar, quem sabe? Quem sabe pode voltar, porque o Bidon também não jogou nada, o Martins também não jogou nada. E se ele treinar melhor? E se serviu a lição, ó, senta aí, porque eu posso te garantir uma coisa. O Dorival não chegou para ele e falou assim, ó, descansa que você vai jogar sábado. Até porque o Corinthians precisava do resultado hoje. O Corinthians não precisava só do não precisa só do resultado de sábado. O Corinthians precisava do resultado de hoje também, conseguiu. Então, o Dorival meteu um gelo nele, meteu ele no banco. Quem sabe ele acorde agora e demonstre mais vontade. Deixa eu falar uma coisa em relação ao Carrídio. Ele entrou, fez a jogada do gol, cruzou. Eu não quero tirar o mérito do Carrídio, mas muita gente falhou para a bola chegar para o Thales. Senão nem tinha chegado aquela bola. E deixa eu falar outra coisa. O Carrídio jogou 25 minutos. O problema do Carrídio nunca foi qualidade técnica. O problema do Carrídio é qualidade física e se cuidar. Sabe? Trabalhar com seriedade, se cuidar, cuidar do corpo e desempenhar, treinar bem. O problema do Carrídio nunca foi qualidade técnica. Eu cheguei aqui a falar que o time do Corinthians é Carrídio mais 10. É Carrídio mais 10. É Carrídio mais 10. E espero que ele seja titular sábado. Só que eu acho que o gelo que o Dorival deu nele hoje era necessário. Era necessário. O Dorival não poupou nenhum jogador hoje. O Corinthians precisava vencer hoje. O Dorival sabe que se perdesse hoje, ele ia balançando pro... Se o Dorival perde o jogo hoje pro Ceará, ele vai balançando pro Clássico. E se perde o Clássico, ele é demitido, velho. A situação do Dorival não é boa, não. Ele sabia disso, ele queria a vitória hoje. O Carrídio não joga bola há umas 20 partidas, velho. O Carrídio não joga bola desde o Campeonato Paulista. Ele largou. E todo mundo sabe lá dentro. E quando ele toma um gelo, aí ele entra e faz a jogada do gol. Agora fica uma discussão. O Carrídio, jogando desde o início, os 90 minutos, faria o que fez hoje? Eu pergunto para você que está me assistindo. Eu não estou sendo negativo, gente. Eu estou analisando o jogo. Eu estou analisando esse time do Corinthians. E agora eu vou meter um checkmate. Vai ser um checkmate agora, tá? No jogo contra o Red Bull Bragantino, em que o Carrídio foi titular, quantas vezes você viu uma jogada dessa que o Carrídio fez hoje? Não, eu queria que quem está me assistindo falasse isso. Nenhuma. Não existiu nenhuma jogada dessa do Carrídio no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque ele estava numa nhaca tremenda, inclusive nos treinos, porque eu tenho informação. Então, assim, ele não fez contra o Red Bull Bragantino e talvez não faria hoje. Ele jogou 25 minutos, quase 30 minutos do Carrídio. No segundo tempo, o adversário tá cansado. Cara, é outro futebol, velho. Pô, é outro Carrídio. Tá na nhaca até no treino. E nos jogos, todo corintiano tá vendo que a gente não tem visto aquele Carrídio que a gente conhece. Que para mim foi o jogador mais importante taticamente do Corinthians na temporada passada, e taticamente mais importante que o Memphis. Agora, ele precisa colocar a cabeça no lugar. Ele precisa colocar a cabeça no lugar, se cuidar. Ele já é um jogador de mais acima dos 30. O jogador precisa do corpo. Vocês vão se recordar de vários jogadores que não eram gordos, mas que fisicamente estavam deixando a desejar. Agora, ele, na nhaca que ele estava, foi para a reserva. Entrou, cara, ajudou na marcação. Ele 25 minutos, 30 minutos no segundo tempo, ele aguenta muito. Ele vai lá na frente, ele volta até ali perto da lateral para fechar, porque o Corinthians, no segundo tempo, jogou no 5-4-1. Depois que o Tchoca entrou no lugar do Michael, o Corinthians passou a jogar no 5-4-1 com o Carrídio aberto na direita. Então ele não arriscou ir muito lá para cima de novo e ajudou aqui na defesa. E foi importante na jogada do gol. O Carrídio é maravilhoso, tecnicamente. Só que eu acho que ele precisava desse gelo hoje. Tomou o gelo, vamos ver se acorda, para quem sabe seja titular contra o São Paulo. Agora, a gente tem que entender uma coisa no Carrídio. Contra o São Paulo, a gente não vai ter o Mateuzinho.
O Mateuzinho tem sido o Dorival, ó, pega essa que eu tô falando, vai se ligando em tudo que eu tô falando. O Dorival, quando tem o Carrillo no lado direito, jogando 90 ou 100 minutos, ele libera o Mateuzinho e deixa o Carrillo, porque ele sabe que o Carrillo não tá se arrastando. No jogo contra o São Paulo, não vai ter o Mateuzinho. O Léo Maná não é agudo para subir. Então a gente tem que escolher. Ou a gente tem um Carrillo inteiro para o segundo tempo, ou a gente pode ter um Carrillo meia boca nos 100 minutos. Ou a gente pode ter um Carrillo bem no primeiro tempo e no segundo tempo cair um pouco. Eu acredito que nós vamos ter que encarar essa realidade de que o Carrillo hoje não é jogador mais para 100 minutos, porque uma partida de futebol não tem mais 90 minutos. Uma partida de futebol, cara, é raridade que não seja 100 minutos hoje jogados. Então a gente tem que entender isso. Eu creio que ele vai de Félix Torres também, é verdade. Ele não vai de Maná, não, vocês têm razão. Né? Acho que ele não vai arriscar o jovem Maná. Pode até ser que ele coloque o Maná, mas eu acho que é mais Félix Torres na lateral direita e o Carrillo na frente. Então quem sabe hoje ele sentiu e se dedique, se cuide e volte a ser o Carrillo que a gente conhece, e principalmente para o jogo de sábado contra o São Paulo. Acho que é importante. O Carrillo merecia esse gelo, foi importante. Espero que volte a ser o Carrillo, porque não tem melhor que ele no meio campo. Ele e o Garro disputam a posição do melhor jogador de meio campo do Corinthians. E eu acho que, num contexto geral, o Carrillo ainda foi mais importante que o Garro até hoje no Corinthians. Mas, né, a briga é boa ali entre os dois. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Samir Carvalho, analisando a vitória do Corinthians contra o Ceará ontem no Castelão. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar dessa vitória espetacular, dessa vitória importante, né? O Corinthians acabou aí vencendo o Ceará no Castelão por 1-0, gol de Thales Magno. Detalhe que Dorival Júnior estava com um time muito desfalcado, né? Sem Rian, sem Memphis Depay, sem Romero, sem Gustavo Henrique. Então, um Corinthians que já vinha sofrendo uma grande pressão, porque há 5 jogos não conseguia vencer. Então, para mim, ontem, a vitória ela foi extremamente importante. Não importa como, se é de 2-0, se é de 1-0, 4-3, não importa. Mas o Ceará é um time que no último jogo havia vencido aí o clássico, né, diante do Fortaleza, né, um time difícil de jogar por contra, porque no Castelão eles são muito fortes, um time que joga compactado, um time bem alinhado, então é difícil vencer. Corinthians vinha sofrendo uma pressão e Dorival para mim foi muito bem no seu esquema tático ontem. Armou o time de maneira bem postada, um time taticamente bem jogando agrupado, né? O melhor que tinha depois em campo, porque Corinthians tem muitos jogadores que não estão jogando nada faz tempo. Tem muito jogador no Corinthians que não tem conseguido performar e Dorival Júnior sabia, né? Esse jogo de ontem foi importante porque no sábado tem um clássico, né? Dorival, ele não tem cadeira cativa no Corinthians, não. Ele corre risco de cair se continuar perdendo, né? Perdeu pro Red Bull Bragantino, entrou numa pressão, numa cobrança, né? A diretoria tá muito atenta no trabalho do Dorival e ontem ele escalou aí um time que se dedicou em campo. Um time que não é o melhor que o Corinthians tem, para mim não é o melhor que o Corinthians tem. Mas nesse momento, Dorival foi obrigado a escalar esse time. Então no gol foi Hugo Souza, na lateral direita Mateuzinho, na dupla de zaga André Ramalho e Kaká. Gustavo Henrique ficou fora ontem por controle de carga, né? Fisicamente não está bem. E na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, Matheus Bidu. No meio campo, Ranieri, Martins, Breno Bidon no lugar de Carrillo.
fechando o losango com Rodrigo Garro. Na frente, Thales Magno e Guinegão. Outra novidade, Guinegão é um jogador jovem, né? Tá vindo das categorias de base. Não é segredo para ninguém que o Hector Hernandes não entrou no agrado aí do técnico Dorival Júnior. Por isso é um cara que não faz parte aí dos planos do Dorival. Que você viu ontem, ele escalou o Guinegão. O Hector Hernandes não tem jogado nada, não joga nada. É um cara tecnicamente muito fraco, né? E aí o Dorival fez algumas mudanças ontem para dar recado aos jogadores. Por exemplo, Breno Bidon entrou no lugar do Carrillo. Carrillo não tem jogado nada. Nada. Aí no lugar do Hector Hernandes, que ia jogar no caso do lugar do Roberto, entrou o jogador da base, que é o Guinegão. Dorival foi perguntado, né, na entrevista coletiva sobre Carrillo, que ficou no banco. Dorival disse que ele está sendo preparado, né? Foi preparado ontem para um segundo tempo, porque está muito mal fisicamente. Dorival sabe que é um cara cordial, não quis falar mal do jogador, mas a verdade é que Carrillo não tem jogado nada desde o Paulistão. Está devendo muito, não só Carrillo, como o Fabrício Angileri, chegou no Corinthians na reta final do Paulistão, mas estava jogando muito, chegou arrebentando. Depois do Paulistão também não conseguiu jogar nada. O argentino, lateral esquerdo, Fabrício Angileri, está no banco no Corinthians. Quem jogou na lateral esquerda? Matheus Bidu, que é um jogador tecnicamente fraco. Então, Fabrício Angileri ficou no banco, não está bem tecnicamente e tem que ficar no banco mesmo. Dorival tem que mexer, senão quem vai cair vai ser Dorival. Dorival está fazendo, pra mim, é minha opinião, tá? Dorival tem feito milagre no Corinthians com esse time fraco. Time Corinthians, ninguém vai dar jeito nele enquanto não contratar. Caiu o Ramon Dias, caiu o Antônio Oliveira, né? E vai cair o Dorival se a diretoria do Corinthians não se coçar e fazer contratações pontuais. Contratações essas não para preencher elenco, e sim para chegar e ser titular. Ontem o Ceará deu 16 chutes ao gol contra 5 do Corinthians. Porém, chute ao alvo, o Ceará deu 2, que foi no gol, né? E 2 do Corinthians, né? Fora de casa, né? O Corinthians conseguiu uma vitória importante, porque o gramado no Castelão é ruim, né? O time do Corinthians é fraco. Essa vitória por 1-0, ela é muito importante nesse momento atual do Corinthians. Sem os principais jogadores, né? Porque foi a estreia do Guinegão, o Roberto não jogou, o Memphis Depay não jogou, né? Aliás, o técnico Dorival Júnior, esse ano, ele não conseguiu ainda encaixar o trio Memphis, Garro e Yuri junto. Não tem conseguido. Então, Corinthians, nesse momento, a vitória foi importante, porque no sábado o Corinthians já vai enfrentar o São Paulo às 21 horas no Morumbi. Jogo importantíssimo, decisivo. Eu acho que mesmo o Corinthians perdendo para o São Paulo, o Dorival não cai, porque ganhou ontem. Mas se o Dorival não vence o Ceará ontem e perde para o São Paulo, o Dorival cairia. O Dorival não ia aguentar essa pressão, né? O gol do Thales Magno ontem trouxe um alívio ao Corinthians, né? Com uma jogada brilhante de Carrillo. Aí eu ouvi muita gente falando, mas será que o Carrillo ontem entrou no lugar do Bruno Bidon e foi muito bem, porque entrou no segundo tempo? Se ele tivesse entrado no início do primeiro tempo, como está aí fisicamente mal, não teria jogado mal também? Então, assim, há várias perguntas, né? E as respostas, elas serão em campo. O jogador tem que mostrar, porque está vestindo a camisa do Corinthians. Dorival Júnior e a comissão técnica, todos eles estavam insatisfeitos com o Carrillo. A informação que Carrillo tem treinado muito mal, jogado mal, a gente está vendo. Mas treinado a gente não vê, porque os treinos hoje, eles são todos fechados, né? Praticamente,
Hoje os clubes não abrem treinamento. Antigamente a gente acompanhava os treinamentos e sabia o que está acontecendo, né? E hoje a gente não sabe mais, porque os treinos estão fechados. Mas a informação é que o Carrídio não tem agradado a comissão técnica, né, nos treinos. Tem mostrado o corpo mole, não tem mostrado interesse, não tem se dedicado. E pra mim, Carrídio, dedicado, né, treinando bem, tem que ser titular absoluto. Você viu ontem que Breno Bidon jogou a maioria do tempo e não fez nada. Quando o Carrídio entrou, ele já fez a jogada, cruzou pro Thales Magno marcar o gol, né? Então você vê, pouco tempo que o Carrídio esteve em campo, ele resolveu o problema do Corinthians. Dorival Júnior fez mudança ontem no segundo tempo pro Corinthians conseguir a vitória. E conseguiu, né? Então, tecnicamente, pra mim, não tem um outro meio-campista tão bom quanto o Carrídio. Mas ele tem que querer. E Dorival ontem acabou dando um gelo pra ele e mostrando. Se você não quiser, outro vai entrar no seu lugar. Porque andar em campo a gente não pode aceitar você jogar. Mas Dorival tá certo. E com esse gelo que ele deu no Carrídio, acredito eu que o Carrídio aprendeu e sabe que tem que mostrar dedicação. E após a vitória, hoje, amanhã, depois, o Carrídio vai treinar bem. E acredito que contra o São Paulo ele será titular. E se tiver treinado bem, se tiver demonstrando interesse, dedicação, tem que jogar contra o São Paulo, porque tecnicamente é o melhor que nós temos. Pra mim, o Carrídio querendo, se falando de técnica, Corinthians é Carrídio e mais 10. Porque o cara tem conhecimento, joga muito, é inteligente, cara versátil, marca bem, recompõe, ajuda o ataque, ajuda a defesa. Porém, tem que querer, né? Tem que partir dele a iniciativa de querer honrar a camisa do Corinthians. Porque, ultimamente, o Carrídio tem arrastado em campo e a informação é que ele não tem treinado bem, não tem mostrado dedicação e por isso o Dorival acabou dando um gelo e colocando no banco. A vitória ontem foi importante, deu tranquilidade para o Dorival treinar, né? A equipe se preparar direitinho, porque sabe que tem um jogo muito difícil pela 15ª rodada do Brasileirão contra o São Paulo no Morumbi lotado. Mas o Corinthians, se jogar certinho, tecnicamente tiver jogadores interessados, taticamente o Dorival postar bem o time, com a bola nos pés, saber sair jogando, avançar linha, marcar em linhas altas e sem a bola, saber a recomposição, jogar agrupado, o Corinthians tem condições de sair do Morumbi com mais uma vitória e pontuar bem no Brasileirão. E aí, fiel, o que vocês acharam da vitória de ontem? Vocês gostaram, não gostaram? Tá certo o Dorival Júnior de colocar o Carrídio no banco? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.